nos ouvindo? Agora sim, eu, estamos. E o nosso advogado, doutor Ivo Macuxi juntos. Excelente, a gente está diretamente com eles do acampamento indígena. A gente quer começar com a Nara Baré. Nara, explica pra gente e para os ouvintes da Band News, explica pra gente, para os ouvintes da Band News Manaus, o que está acontecendo, que a gente consegue ver pelo YouTube aí atrás de vocês, que é o acampamento. Quantas vezes já aconteceu? Por que é importante essa movimentação dos indígenas? Então, esse ano nós estamos realizando o nosso 18º acampamento Terra Livre. O acampamento Terra Livre ele inicia a partir de reivindicação das populações indígenas do Brasil pelo processo de demarcação dos territórios. Então, em 2005, a primeira vez, juntamos a partir de um chamado dos Caingangue do sul do país para que o processo de demarcação do território indígena Caingangue ele tivesse um processo avançado e que fosse reconhecido pelo próprio Estado brasileiro, conforme já institui e está na nossa Carta Magna, na Constituição Federal, no artigo 231 e no artigo 232. Então, o acampamento Terra Livre, que a gente chama de ATL, é a grande assembleia de todos os povos indígenas do Brasil, onde saímos dos nossos territórios, das nossas comunidades, a Brasília, para reivindicações e um diálogo, quando possível, com o governo diante dos nossos direitos. Né? E desde 2019, quando já tem esse atual desgoverno, ao qual tem institucionalizado a não demarcação das terras indígenas, de nos colocar como o inimigo número 1 do governo. Não somos nós que estamos nos colocando, né? Mas o próprio presidente da República fomentando a invasão dos nossos territórios. E quem vem sofrendo essas consequências são todos, em todas as regiões do país, mas há um processo e um olhar de agressividade, de genocídio para a Amazônia, trazendo um slogan que no período da ditadura militar era mencionado, né, de integrar a Amazônia para não entregar. E esse processo de tutela passou, e é nesse sentido que a gente está aqui, depois de 2 anos, realizando o nosso acampamento Terra Livre de forma online, porque mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de um vírus invisível que veio massacrando em todos os campos do mundo, a gente não conseguiu ter paz. Nós vivenciamos o luto com luta, defendendo os nossos territórios. Pois nesses 2 últimos anos foi o período que mais avançou o aumento de desmatamento na Amazônia, foi o período também que veio aumentando queimadas criminosas na Amazônia brasileira, o aumento de grilagem e de garimpeiro nos territórios indígenas amazônicos. Então estamos aqui enquanto COIAB, enquanto povos indígenas do Brasil, dizendo não a esse retrocesso e que para esse ano, que é um ano político, a gente precisa trazer a verdade do que se passa nos territórios e também trazendo a nossa própria força, a nossa voz por um parlamento cada vez mais indígena, para que nós tenhamos mais joênias e wapichanas no Congresso Nacional aqui em Brasília, para que tenhamos também forças e vozes indígenas dentro do Senado, para que tenhamos também nas Assembleias Legislativas do Estado de todo o Brasil. Então, nós estamos aqui trazendo essa participação de que tem aldeia na política, sim, e a política partidária ela precisa respeitar a nossa política do movimento indígena. Então, o acampamento Terra Livre é isso. Nós estamos com mais de 6.000 lideranças de todas as regiões do país.
Muito bem, você que ligou o rádio agora, que está ouvindo, você estava ouvindo Nara Baré. Nós vamos continuar a entrevista, ela é coordenadora executiva da COIAB. A COIAB é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. E o que você estava ouvindo ao fundo são os indígenas que estão em manifestação num dos maiores acampamentos de manifestação indígenas em Brasília, chamado Acampamento Terra Livre. Nós estamos entrevistando de lá diretamente Nara Baré, coordenadora nacional da COIAB, como disse, e Ivo Aureliano, o Ivo Macuxi, para quem eu dirijo agora a pergunta. O Ivo é advogado indígena do Departamento Jurídico do Conselho Indígena de Roraima. Ivo, vocês tiveram encontros, as lideranças indígenas esta semana, com representantes do Parlamento e também do Judiciário. O que você avalia dos encontros dos indígenas, a conversa com representantes desses dois poderes desta semana? Bem, quero mandar aqui um abraço a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Marcos Chefe, cidade indígena. Nós estamos aqui na Acampamento Terra Livre, uma manifestação ordeira, pacífica, que acontece anualmente numa grande Assembleia dos Povos Indígenas do Brasil. É um exercício da cidadania, em defesa da democracia da Constituição Federal. É uma forma de sensibilizar as instituições democráticas do Brasil e dizer que os povos indígenas querem o respeito aos seus direitos, querem que a Constituição seja respeitada e que os direitos indígenas sejam, de fato, efetivados, porque, apesar de que nós temos leis brasileiras que reconhecem e garantem esses direitos, até hoje não se implementou, de fato, esses direitos. Então, diante disso, nós, advogados indígenas, temos também buscado esse diálogo com as instituições, com o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Muitas vezes a gente tem buscado dialogar, porque nós também cumprimos esse papel de dialogar com as instituições para tentar dizer, olha, vocês são agentes públicos e têm que respeitar a nossa Constituição e as leis que asseguram esses direitos, porque os povos indígenas estão acampados aqui reivindicando esses direitos, uma vez que o Estado brasileiro não tem, de fato, reconhecido esses direitos. É muito importante ressaltar que essa luta não é somente dos povos indígenas. Os povos indígenas dão um exemplo à sociedade brasileira de exercer o direito de manifestação pacífica, de cobrar o direito que estão reconhecidos na Constituição Federal. É uma forma também de nós dialogarmos com o poder público, com o Estado brasileiro, as instituições principalmente, para que respeitem os direitos que estão na Constituição brasileira. Muito bem, voltando aqui, nós estamos falando diretamente de Brasília, com duas lideranças indígenas. Estão no ar com a gente Nara Baré, coordenadora executiva da COIAB, e o Ivo Macuxi, que é um advogado indígena, explicando para a gente o que é a TL, o acampamento indígena, e o que eles estão reivindicando lá com o Legislativo, com o Executivo e com o Judiciário. Nara, hoje é um dia de programação da ATL voltado para a representação e para lideranças mulheres. Aí você citou que hoje temos no parlamento uma deputada indígena, uma mulher indígena, que é a Joênia Wapichana, e nós temos também, à frente das principais entidades de representação indígena, no caso a COIAB e a PIB, duas mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse novo momento das lideranças indígenas e desse empoderamento das mulheres diante dessas entidades. Então, é importante reprisar que após 30 anos do primeiro parlamentar indígena no Congresso Nacional, através do Mário Juruna, a gente elege a primeira deputada mulher, deputada federal, Joênia Wapichana, com esse diálogo, com esse compromisso, junto com o movimento indígena, na defesa dos direitos dos povos indígenas do Brasil. Apesar da deputada Joênia Wapichana ter sido eleita pelo estado de Roraima, ela vem tendo uma participação muito importante para todos do país e não somente para as populações indígenas. E que, juntamente com outros aliados da bancada de direitos humanos e povos indígenas, vem fazendo a diferença, mas também vem sendo ameaçada, vem sendo desrespeitada dentro daquele Congresso, que, lamentavelmente, há esse tipo de atitude. Mas, quando se fala do próprio processo de participação, empoderamento da mulher, é importante também refrisar
que os espaços eles sempre foram permitidos internamente, mas que nós passamos por um processo de que nós não nos permitimos mais de perder os nossos filhos, os nossos companheiros, os nossos pais para essa luta, para esse massacre. Então as mulheres elas vêm somando juntamente com as nossas lideranças homens, onde muitas das vezes tentam derrubar dizendo e trazendo um processo de espaço de disputa que não tem. Nós não temos uma disputa entre homens e mulheres, tanto que dentro da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, ela é uma organização de direitos dos povos indígenas, é uma organização mista que envolve homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, mais velhos, e na articulação dos povos indígenas do Brasil, que há 7 coordenadores executivos, e pela região da Amazônia, nós temos a nossa representante Sônia Guajajara, que é do Maranhão e que nós somos eleitas com um pacto, com um processo dentro das nossas assembleias que acontecem de 4 em 4 anos na Amazônia. Então, trazer essa própria importância e o respeito da participação das mulheres e dos jovens, que há cada vez mais tendo a incidência de líderes jovens, líderes mulheres, nesses espaços das organizações indígenas, nos espaços dentro das esferas dos poderes legislativos, também como nós estamos aqui com o nosso advogado indígena, Ivo Makushi, é um processo articulado do movimento indígena para a defesa dos direitos. E a gente também vem trazendo essa própria caravana, essa fala, esse processo por um parlamento cada vez mais indígena. Iniciamos desde 2017, em 2018 a gente lança a campanha, é também um momento que a gente tem a primeira candidata a compor uma chapa presidencial, que foi a Sônia Guajajara. Então, todo esse processo ele vem sendo construído, ele vem se fortalecendo a partir desses diálogos com todos. Então, é importante, precisa cada vez mais também ter essa participação de jovens, de mulheres, de homens, mas que grande parte das organizações, e que não são organizações de mulheres, mas são organizações mistas que vêm tendo essa participação, essa incidência e esse comando por mulheres. Então, é importante para toda essa luta que vem, como o doutor Ivo trouxe, não é somente para os povos indígenas, mas para todos que são aliados e que se sentem representados pela nossa luta e pela nossa resistência. Por mais que já tentaram nos dizimar, a gente continua aqui, firme e forte, no luto e na luta. Muito bem. A gente caminha aqui para o final desta entrevista. O acampamento indígena vai até o dia 14 de abril e, com certeza, terá todo o espaço na cobertura da Band News Manaus até o seu encerramento. E a gente pede aí as manifestações finais, tanto da Nara, da COIAB, quanto do doutor Ivo, aí do Conselho Indigenista de Roraima. 1 minuto, por favor. Obrigado pelo espaço também de dialogar com a sociedade, os ouvintes principalmente, que acompanham nosso acampamento Terra Livre, na 18ª edição. É uma luta justa, é uma luta histórica, é uma luta de resistência dos povos indígenas. E a sociedade brasileira deve, sim, aprender com os povos indígenas, reconhecer os povos indígenas, essa resistência de como lutar para garantir os direitos que foram conquistados. Porque o direito não se ganha, se conquista, né? A história demonstra isso. Então, nós, quanto povos indígenas, sabemos disso, temos essa consciência coletiva de defender os nossos direitos, porque nós sabemos que se nós não fizermos isso, ninguém faz isso por nós. Então, eu agradeço mais uma vez e muito obrigado. Em nome da coordenação executiva da COIAB, nós queremos agradecer o espaço aqui dado pela rádio e para todos os ouvintes que estão nesse momento acompanhando, se envolvendo. Acredito que é uma semente que a gente também planta a você que nunca teve essa oportunidade
oportunidade ou curiosidade de entender e de buscar a própria essência e a história do seu país. Falar do Brasil sem mencionar e também sem reconhecer a existência dos povos indígenas é você não estar nesse país. É que antes, nós sempre estivemos aqui, antes mesmo dos colonizadores chegarem a esse território. E são mais de 500 anos de diálogo, de luta, de guerra, quando não se tem um espaço de diálogo. Então, hoje no Brasil, nós temos 116 referências de povos indígenas isolados, que no planeta só há na Amazônia, e essas 116 referências é no território da Amazônia brasileira, ao qual nós convocamos todas as populações para termos esse compromisso de proteção territorial pelos nossos parentes isolados que ali ainda estão e que querem continuar, pois os seus territórios hoje estão totalmente visados para grande empreendimento, sem colocar um direito fundamental que todos nós temos, que é o direito à vida, né? Eu tenho um filho de 9 anos e a nossa luta, quando a gente traz aqui e escolhe de citar nesse espaço do movimento indígena, nesse diálogo com todos, é um exercício de cidadania, é um exercício também de garantir com que eu tenha também o direito de conhecer os meus netos. Então, esse é o intuito do movimento indígena, ao qual convidamos vocês a vir dialogar conosco, a conhecer a história do seu país. Porque o que está escrito nos livros não é a verdade. A verdade, infelizmente, ela não é tão boa. Foi de muito genocídio, de muito massacre, e que a gente não quer que a história se repita. Mas muito bem. Quer convidar vocês a estar conosco nessa escrita de uma nova história juntos. Muito bem, a gente ouviu então Nara Baré, coordenadora executiva da COIAB, e o Ivo Makushi, advogado, que também é do movimento indígena. Muito obrigada aos dois pelo tempo concedido à Band News.